Então, minha gente, boa tarde, né? A gente está aqui em mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa, Fundamentos do Direito Civil Contemporâneo, com a presença, né, ilustríssima da professora Virgínia de Carvalho Leal, né? Nós já temos aqui a presença de alguns doutorandos, né, e mestrandos aqui da UFPE, e agora também com a presença ilustre da professora Roberta Dremer, diretamente de Porto Alegre, né, que é também uma das líderes aqui do nosso grupo de pesquisa. Outros professores vão entrar ao longo da reunião, e a professora Virgínia de Carvalho Leal tem um currículo extenso, né, mas ela é doutora pela Universidade de León, né, foi assistente, inclusive, do professor Juan Antônio Garcia Amado na Universidade de León. Hoje ela é professora aqui na Universidade Federal de Pernambuco e na FAFIRE, né, minha colega na FAFIRE. Desenvolveu uma tese sobre a filosofia do dano extrapatrimonial, e aí a gente, inclusive, passou o link desse artigo, que eu acho que traz alguma coisa da tese da professora Virgínia, e ela é hoje também coordenadora, não, vice-coordenadora do curso de graduação em Direito da UFPE, e, se Deus quiser, em breve, né, se juntará a nós no PPGD, né, aqui na linha de Direito Civil, para agregar bastante aí com os seus saberes. Mas, sem mais delongas, né, eu vou passar, então, a palavra à professora Virgínia, para que ela faça a exposição dela, né, e aí depois a gente passa para os questionamentos. Professora Virgínia, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma apresentação aí própria de um querido amigo, né, que traz tantos adjetivos, mas aqui eu venho bater um papo com vocês sobre um tema que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Hoje, realmente, eu estou tão mais envolvida com o direito ambiental e sua prática que não me afastei da filosofia, porque a filosofia não se afasta de nós, né? Então, mas tenho trabalhado mais as questões realmente ambientais, até alguns dos questionamentos, né, dessa filosofia da responsabilidade extracontratual. Tudo isso surgiu exatamente por trabalhar a responsabilidade ambiental, né? A responsabilidade ambiental acaba também rompendo com essa estrutura tradicional da responsabilidade civil, né? A teoria tradicional da responsabilidade civil, ela acaba sendo muito mexida pela própria responsabilidade ambiental, a questão do nexo de causalidade, da identificação do dano, da responsabilidade objetiva integral, enfim. A própria responsabilidade ambiental, né, principalmente aqui, como a gente tem ela no Brasil, serve como esse laboratório, inclusive, para testar, digamos assim, uma filosofia da responsabilidade extracontratual. Então, foi mais ou menos esse caminho que eu acabei indo, inclusive, o tema da tese foi exatamente justiça corretiva e direito de danos, uma análise de Julius Coleman e Ernest Wright e os fundamentos da responsabilidade extracontratual, mas derivou um pouco dessa questão, dessa análise, né, desses dilemas que a própria responsabilidade ambiental trazia para uma teoria da responsabilidade civil, né? Então, discutindo muito com o Garcia Amado, com o Tonho, né, como a gente chama, ele também ficou bastante entusiasmado deixa eu tirar aqui esse sonzinho, da gente aprofundar nessa questão da filosofia de direito de danos, né? Um minutinho só, deixa eu tirar aqui essa notificação. Todas as notificações, porque senão eu me disperso aqui. Pronto, então eu queria, antes de tudo, agradecer o convite do meu querido amigo Venceslau, colega na FAFIRE, também na Federal, né? O PPGD, quem sabe, ainda que eu sou muito tendenciosa aí para os PPGDs multidisciplinares,
ramo ambiental. Não, não sei se irei para o PPGD, mas estamos aí, colaborando, de toda forma, né? E buscando sarna para me coçar como foi a vice-coordenação de graduação. Mas é isso aí. Então, eu queria agradecer o convite. E a intenção é essa, que a gente bata um papo, que converse, né? Já, apesar de gostar muito de me estender, mas hoje a gente vai ter que correr um pouquinho, porque às 4h30 eu tenho que sair para buscar meus bebês gêmeos que estão na creche, só tem 10 meses de idade, e a vida é assim, né? Então, eu vou ter que sair correndo um pouquinho, 4h30, efetivamente eu tenho que sair, senão eu não consigo chegar a tempo, porque eles ficam lá, né, esperando a mamãe chegar. Então, aqui a gente vai bater um papo sobre essa filosofia da responsabilidade extracontratual, alguns caminhos, né, que foram percorridos. Eu acredito que vocês tiveram acesso a alguns dos artigos, né, em que trazia também um pouco essa reflexão sobre essas teorias que buscam, né, que buscam apresentar, né, um fundamento filosófico à responsabilidade extracontratual, muitas vezes tentar chegar a um fundamento filosófico único, e esse é o grande dilema, né? Esse é o grande desafio, porque, ao menos, essas teorias que foram apontadas não conseguem justificar, né, em um único fundamento filosófico a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, né, a responsabilidade civil culpa, a responsabilidade civil objetiva. E aqui a gente trouxe também um pouco da teoria instrumentalista, né, da análise econômica do direito, como também uma dessas teorias que busca apresentar um fundamento filosófico ou social também, a própria responsabilidade extracontratual, né? Então, o corte foi realmente a responsabilidade extracontratual, com as suas características, né? Esse tema vem sendo hoje mais debatido, realmente não na época, nem faz tanto tempo, mas enfim, era mais ou menos 2012, né? Faz um tempinho. A bibliografia não era tão farta no direito continental, né? Realmente esse debate tem sido um debate extenso e estendido nos países anglo-saxões, né? Do common law, então, Estados Unidos, Canadá, Austrália, não é? O debate já está realmente bem mais estendido, mas que vem crescendo também no direito continental. Então, inclusive, em alguns dos artigos foi feita essa observação, né, de que existe uma curiosidade em relação a esse debate, né, tanto no common law como no continental, é que, no caso do direito continental, então, a gente vê muito mais um trabalho de dogmática e menos de jusfilosofia, enquanto no common law a carga jusfilosófica é muito maior, contanto carecem de uma maior dogmática, um debate dogmático como nós costumamos ter, né, no direito continental. Essa foi algo que observamos ao longo desse trabalho, né, mas que isso vem sendo, digamos, corrigido ou buscado já se trabalhar com algumas publicações também cada vez mais frequentes aqui em Latinoamérica, não é? A gente tem também alguns nomes de referência, Fabra, o próprio Papaioannis, né? Não sei se vocês têm trabalhado Diego Papaioannis, realmente Direito de Danos dele é um livro referência, né? Da Marcial Pontes, e já com bastante comentário. Então, Diego Papaioannis, argentino, ele traz, né? Ele tem já um histórico no debate do fundamento filosófico da responsabilidade, do direito de danos, e realmente é referência, né? Fabra também, Polido, enfim, alguns autores
latino-americanos que têm aí se destacado nessa discussão, né? Vamos lá, o que é que eu fui anotando aqui para seguir uma linha. Então, o ponto de partida, né, foi trabalhar essas teorias de embasamento filosófico da responsabilidade extracontratual. E trabalhamos basicamente com essas teorias baseadas na ideia de justiça, né? Filosofia de base moral, então aí a gente tem o enfoque principalmente em Ernest Goering e Julius Coleman também com suas fases, e um pouco o contraponto. Esses autores foram os autores base, digamos assim, fortemente trabalhados, e a partir desse trabalho por eles desenvolvidos, também um contraponto com a teoria mais instrumentalista, ou seja, mais baseada no enfoque principalmente da análise econômica do direito, né? Então, o direito de responsabilidade, né, de uns 40 anos para cá, tem sido um direito que envolve um grande debate doutrinário, né, e seus fundamentos, tanto conceituais como morais, de justiça, e com essa referência nos países do common law, né? Outro ponto de partida é a questão de como se coloca, de como tradicionalmente o direito da responsabilidade ele é colocado, né? Então, a responsabilidade, ela tem sua forte, tradicionalmente a responsabilidade tem um viés subjetivo e é trabalhado como exceções, né? Como de forma mais excepcional a questão da responsabilidade objetiva, né? Mas o nosso código, né, a base da responsabilidade extracontratual é uma responsabilidade subjetiva, né? E a exceção é que é aberta ao esquema de responsabilidade objetiva ou outros parâmetros de responsabilidade, né, com algumas exceções ou matizes que fogem dessa regra geral. Então, a gente parte também que a regra geral é a responsabilidade subjetiva, né, como cláusula geral, ou seja, aquele que de forma dolosa ou negligente causa dano a alguém deve reparar por esse dano causado, né? E a partir dessa regra geral, a gente tem algumas exceções, como é o caso da responsabilidade objetiva, ou as exceções de que, excepcionalmente, aquele que causa não é responsabilizado, ou que, apesar de ter responsabilidade, seja a questão de seguro e outras hipóteses em que não seguiria essa cláusula geral, que é a cláusula baseada na intenção ou na negligência base da responsabilidade subjetiva, né? E também, claro, quando a gente fala de responsabilidade, partindo dos seus elementos constitutivos, né? O dano, o agente, a vítima e o nexo de causalidade nessa relação entre aquele que causou o dano e o dano causado, né? Ou seja, o nexo de causalidade entre ação e dano, né? Então, falar em fundamentos da responsabilidade extracontratual é buscar um fundamento que possa justificar os tipos de responsabilidade e partindo-se dessas bases, né, desses pontos de partida, né? Então, progressivamente, a gente tem a inserção da responsabilidade objetiva, que no nosso direito vem cada vez mais se fortalecendo. Quando a gente pensa hoje no sistema de responsabilidade civil, por exemplo, ambiental, na verdade, é a regra, né? Deixa de ser a exceção para ser a regra, né?
mas sempre buscando esse desafio que é buscar, ou seja, encontrar um fundamento único que justifique, né, que unifique todos esses sistemas de responsabilidade. Então, a base da responsabilidade nossa, a partir dessa regra geral, é esse fundamento de uma conduta reprovável, né? Ou seja, de reprochabilidade que existe, né, em relação à responsabilidade subjetiva, né? Uma ação reprovável que causa um dano e que, a partir dessa ação de A, que causa um dano a B, né, pode-se surgir daí uma relação bilateral. E a partir também dessa concepção dessa relação bilateral que a gente também trabalha essas teorias da responsabilidade, e a gente vai ver que o Eyring, né, ele passa a relação de bilateralidade é a base de sua teoria, enquanto Coleman ele já não exige essa bilateralidade. Para o Eyring, se não existe a bilateralidade, não existe a responsabilidade, ou seja, ninguém pode ser obrigado a reparar algo a alguém se a sua conduta não era reprovável, né? Então, a base subjetiva é essencial para o Eyring, para se falar em sistema de responsabilidade, né? E essa grande dificuldade em se chegar a um fundamento único entre os autores, né? E que justifique todo o sistema de responsabilidade. Então, essa falta dessa ação reprovável, né, não serve, então, não serviria para justificar a responsabilidade objetiva, né? Isso estaria baseado no elemento retributivo, né? E a gente vai ver que a teoria de Eyring ele está baseado na justiça corretiva, ou seja, que aquela situação anterior ao dano, né, baseado nessa correlatividade, nessa bilateralidade, a partir da justiça corretiva, possa ser, então, retomada, né, a situação anterior àquela da ocorrência do dano, né? Então, o elemento retributivo de compensar o dano causado a partir dessa ação reprovável do autor, né, não serviria para justificar todos os casos de responsabilidade, né? Já porque, em alguns casos de responsabilidade, como alguns casos de responsabilidade objetiva, por exemplo, esse elemento de reprovação, né, de ação que seja reprovável em relação à sua intenção, ela não existiria, né? Deixa eu ir seguindo aqui para a gente ir seguindo, para eu não ir perdendo o fio. Se vocês tiverem também algum questionamento, tá? Podem ir fazendo, não precisam esperar até o final, não. Aqui a gente está fazendo uma grande conversa. É porque eu não sei se eu comente os artigos, eu estou comentando um pouco qual foi o sistema do que eu trabalhei como tese, tá? Os artigos, eles tiveram um corte, então trabalham uma questão mais específica, mas eu estou, assim, tentando pincelar, né, os argumentos principais para que a gente possa, a partir daí também, ter um debate um pouquinho mais amplo, né? Então, quando a gente fala em fundamentos para a responsabilidade civil, a gente pode aqui partir em duas grandes orientações, né? A primeira delas, a corrente que crê que o ramo do direito, né, da responsabilidade tem o seu sentido e sua razão numa pauta de justiça, né? Seja justiça corretiva, seja justiça retributiva ou até justiça distributiva. E a outra grande orientação seria aquelas que
corresponderia às doutrinas instrumentalistas, onde se inseria, então, a análise econômica de direito. Então, são esses dois grandes blocos, né? Um que poderia pautar o fundamento nos critérios de justiça, e aí a gente pode separar autores também. Então, a gente tem o Eyring, que trabalha a partir da justiça corretiva, tem Coleman, que chega a discutir também o próprio argumento da justiça distributiva, né? Enquanto a responsabilidade, já fora da responsabilidade civil, mas o aspecto, por exemplo, de responsabilidade penal, estaria, assim, dentro da própria justiça retributiva. Né? E a doutrina instrumentalista, que aí a gente trabalhou mais com a análise econômica do direito, ou seja, que não se baseia na análise de justiça, mas na análise de eficiência, né? De se chegar a um nível de eficiência a partir dessa justificação. Então, é nesse primeiro grupo que se encaixa a teoria da justiça corretiva de Ernest Weyl e Julius Coleman, né? Enquanto no segundo bloco a gente poderia encaixar aí a análise econômica do direito. Tá? Nessas teorias baseadas na justiça corretiva, a relação principal é essa relação de bilateralidade, como eu falei anteriormente, né, que se estabelece entre o dano e o agente. Ou seja, no momento em que o agente causa o dano, se forma essa relação de bilateralidade e, a partir desse argumento de justiça corretiva, a exigência, digamos assim, que se corrija esse dano causado, né, a partir, implementando a justiça corretiva, que se volte à situação anterior ao dano entre aquele que sofreu o dano, né, e a situação própria do dano. Então, essa seria a principal correção, né? Como se o dano deixasse de existir para voltar à situação anterior. Então, essa relação de bilateralidade para o Weyl, ela é muito importante, ela é a base da teoria de Ernest Weyl, exatamente. Né? Como ele tem um cunho também bastante ontológico, né? Na tese a gente faz esse comentário muito kantiano, então, para ele, não existindo essa relação de bilateralidade, simplesmente não se pode falar que existiria responsabilidade. Né? Então, é um elemento essencial, né, para que se pudesse aplicar, e por isso que a base de justiça corretiva para ele é tão forte, e que se pudesse aplicar efetivamente um critério de responsabilidade contratual. Tudo que não houvesse a bilateralidade, para ele deixa de ser responsabilidade. Pode ser outra coisa, mas não é responsabilidade extracontratual. Então, esse elemento bilateralidade para Ernest Weyl realmente é de suma importância. Né? Então, ele busca essa composição da situação anterior entre o sujeito, sem que para isso seja relevante a situação real de cada um deles no conjunto social, ou seja, no momento em que passa a ser importante a situação real do sujeito, ou seja, imaginemos que a recomposição do dano devesse levar em conta a situação econômica ou alguma situação subjetiva, né? Isso também deixaria de ser baseado na justiça corretiva para ter critérios de justiça distributiva e não corretiva. Né? Então, seria aplicar efetivamente esses critérios de justiça bastante fechados. Né? Então, muitas vezes, no sistema de responsabilidade, pode-se aplicar critérios que diferenciem, né, que traga, que seja relevante a situação real de cada um dos sujeitos desse conjunto social, né, que leve em consideração critérios de justiça distributiva, assim como na tributação, né, que cada um vai contribuir de acordo com sua capacidade contributiva. Isso seria justiça distributiva. Né?
E na justiça corretiva isso não importaria, né? Seria apenas essa relação de bilateralidade. Já para os instrumentalistas, né, o enfoque está na solução do dano. E aí aqui também uma distinção bastante importante, ou seja, aí já não importa a relação bilateral, ou seja, a relação que se estabelece entre aquele que causou o dano e quem sofreu o dano. Né? Para os instrumentalistas não interessa, pode ser que a própria vítima, por exemplo, tenha que recompor, seja o obrigado a recompor, ou aquele que tem melhores condições econômicas, ou aquele que dentro do sistema ele estaria numa condição melhor para que aquele dano ou aquele acidente, como a escola da análise econômica do direito gosta de nominar, né? Mais acidente do que dano, porque exatamente a situação do sujeito não interessa. Então, quando a gente fala dano, a gente já pensa em quem sofreu ou quem causou o dano, né? A gente liga a questão do sujeito. Quando a gente fala de acidente, a gente foca no acontecido e não quem sofreu ou quem causou, né? Então, por isso que a Escola Econômica do Direito, os instrumentalistas, eles falam mais em acidente que dano. E importa mais como vai solucionar aquele acidente, qual vai ser a solução para aquele acidente, para aquele dano, do que quem é responsável ou quem sofreu aquele dano. Né? Então, essa instrumentalidade é realmente o que marca dentro da escola da análise econômica do direito. Né? Então, para a análise econômica do direito, o que importa é esse objetivo ou fim social dentro dessa instrumentalidade, né? Baseado principalmente nessa eficiência ou maximização dos recursos sociais. Então, aquele que esteja numa melhor posição para que se possa chegar a essa maximização dos recursos sociais é que seria, digamos, o responsável pela reparação do dano, né? Poderia ser um seguro, né? Poderia ser um terceiro, ou até a própria vítima, não interessa. Interessa esse objetivo, né? Essa eficiência que se busca a partir desse processo instrumental. Né? Não se trata, no caso, de fazer justiça, né? Mas de determinar quem convém, né? No caso, quem convém mais que arque com os custos desse acidente. Né? O critério não é efetivamente nem de justiça, nem muito menos de justiça interpessoal. Né? Então, aqui é uma diferença bastante marcante entre a justiça corretiva de Waring e os instrumentalistas da análise econômica do direito. Né? Para Waring, a bilateralidade interpessoal ela é essencial, enquanto para a análise econômica do direito não interessa, né? Não tem relevância o critério de justiça, menos o critério de justiça interpessoal. O foco é no acidente, o foco é na solução do dano, né? Ou do acidente, se assim for denominado. Né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente vai buscando. Né? Sim, então, o grande desafio é qual a saída, né? Como buscar uma saída para se apontar um fundamento filosófico único para todos esses modelos de responsabilidade, principalmente subjetivo e objetivo. Não é possível dizer que existe um único fundamento filosófico, essa é a grande questão, né? Não resolvida, né? Isso não era muito meu caminho, buscar apontar essa solução, mas apontar características realmente dessas correntes, né? Dessas bases filosóficas. Então, é possível dizer que existe um fundamento, qual seria esse fundamento único filosófico, né? Principalmente se busca aplicar com rigor um fundamento filosófico.
né, que seja único e que desse essa autonomia, responsabilidade extracontratual. Né? Se a atitude do agente, né, se a subjetividade, se a intenção é a base do fundamento filosófico, esse não serviria para justificar a responsabilidade objetiva, ainda que se queira buscar qualquer tipo de aspecto de responsabilidade no sentido de intenção na responsabilidade objetiva, né? Quando a gente fala, por exemplo, da responsabilidade objetiva baseada no risco, né? Então, se desenvolve essa atividade é porque a própria existência daquela atividade é uma atividade que pode causar, então, no momento em que se desenvolve essa atividade, já se está assumindo o risco de causar aquele determinado dano. Mas, com base na justiça corretiva, né, como fundamento, seria ainda bastante difícil, né, chegar a esse argumento como base filosófica para ambos tipos de responsabilidade. Né? Ainda não seria como um único fundamento possível. Né? Estou tentando, assim, acabo resumindo, falta dos detalhes. Né? Então, essa busca da autonomia como parte do ramo jurídico. Né? Justiça corretiva. Deixa eu ver aqui as anotações. Certo, estou vendo aqui só para não ser repetitivo, né? A gente perguntando, certo. Essa questão assim, é importante. Para análise econômica do direito também, né? Não tem essa grande importância que seja mais ou menos justa em termos globais ou distributivos. Né? A situação dos sujeitos implicados nem antes nem depois do dano e de sua eventual compensação, nada mais que conta com o balanço econômico coletivo, ou seja, as doutrinas distributivas, para essas doutrinas distributivas, o relevante não é que, ao final, o recurso econômico operante na sociedade sejam mais ou menos, mas que sejam distributivamente mais justas ou menos a situação desses sujeitos diretamente concernidos. É importante observação. Tá? O que mais aqui? Certo. Pronto, a base do dano, isso aqui eu já falei também para vocês. A justiça corretiva impõe uma independência plena do direito do dano frente à justiça distributiva, também falei, então, basicamente, esse é um ponto muito importante, não é, na questão da bilateralidade, uma característica marcante na teoria de Waring, de Ernest Waring. A justiça corretiva, a relação entre os sujeitos na bilateralidade, a necessidade de se recompor à situação anterior, não é? Para Coleman,
Coleman tem uma questão interessante que ele divide a teoria dele em dois momentos, né? Antes e depois de 1992. Né? No primeiro momento, ele não entende que a concepção ela pode ser mista. Para Coleman, até 1992, né? Ele dá uma concepção que a justiça corretiva ela se baseia tanto em perdas injustas como ganâncias injustas. Então, ele tanto trabalha a questão da perda como a questão do ganho injusto. Né? Isso é uma característica também interessante nessa teoria de Coleman até 1992. Então, ele tanto trabalha a perda injusta, né? Como também a questão do ganho injusto. Só depois de 92 é que ele passa a admitir a concepção mista, né? Em que ele também traz a questão da bilateralidade. Mas, para ele, antes de 92, ele tanto aceitava fundamentos de justiça corretiva como de justiça distributiva. Isso, para o Eyring, seria absolutamente inconcebível, né? Para o Eyring, ele não tem como justificar, a partir de um pensamento, de um fundamento filosófico, né? Que possa incluir tanto o fundamento de justiça corretiva como de justiça distributiva para fundamentar a própria responsabilidade extracontratual. Ele diz que a responsabilidade é justiça corretiva, com base na bilateralidade, e faltando bilateralidade, esse aspecto de justiça corretiva deixa de ser responsabilidade e passa a ser outra coisa distinta, mas que não poderia ser enquadrado como sistema de responsabilidade. Coleman ele é mais flexível, né? Ele entende ainda a partir dessa concepção mista que sim, que poderia haver, né? Esse aspecto bilateral, mas também a partir de um aspecto que traz um sistema mais aberto, né? Não tão fechado, não tão kantiano como o sistema de Ernest Weyring. Weyring, para ele, apenas não há compatibilidade entre justiça corretiva e responsabilidade objetiva. Para Weyring, responsabilidade objetiva não é responsabilidade. Não entraria, ele não consegue justificar a responsabilidade objetiva, né? Para ele, responsabilidade tem que estar baseada nessa bilateralidade que supõe o elemento subjetivo. Tá? Então, ele não consegue justificar a responsabilidade objetiva como sistema de responsabilidade extracontratual. Ele, nesse caso, esse sistema de justiça corretiva bilateral, ele com essa característica ontológica dele, kantiano, ele diz ou é ou não é e não se enquadra no sistema, então ele não entende como sistema de responsabilidade. Tá? Que mais? Então, para o Eyring, o foco está na própria injustiça, na conduta, e é essa conduta que deve ser restabelecida, ou seja, essa conduta que deve ser reparada, aquela conduta que causou o dano. Então, tem que se restabelecer. A partir do momento em que uma conduta causa um dano, cria-se essa relação bilateral entre aquele que causou o dano e o dano causado, né, causando prejuízo a quem o sofreu. E a justiça corretiva, então, iria imperar de forma a restabelecer a situação anterior, ou seja, quando não existiu aquela conduta que causou o dano. Né? Então, para o Eyring, o foco está na própria injustiça, que é a injustiça causada por aquela conduta, né, danosa. Enquanto para Coleman, o foco está na própria perda injusta, ou seja, o dano foi injusto. Né?
E para o Eyring, a conduta que é injusta. Então, esse foco, né, enquanto na análise econômica do direito, o foco está na reparação do acidente, não está na conduta. Né? Digamos que essas seriam as 3 formas de se separar bem esse foco. Né? Para o Eyring, o foco está na conduta, está na própria injustiça causada pela conduta, e a justiça corretiva entraria para corrigir essa injustiça a partir dessa bilateralidade. Né? Em Coleman, o foco está na perda injusta, certo? Isso principalmente depois de 1992, porque até 1992, tanto ele tinha um foco na perda injusta como no ganho injusto também. Era o foco tanto na perda como no ganho, né? Que quando ele coloca o olhar no ganho, ele está olhando também para a conduta daquele que causou, que pode ter gerado uma ganância, né? Um ganho injusto. Então, depois de 92 é que ele coloca esse foco na perda injusta. Né? E para a análise econômica do direito, o foco dos instrumentalistas, o foco estaria na própria reparação do acidente e na maximização, né, a partir do critério de eficiência. Né? Então, acho que dessa forma a gente consegue separar melhor esses focos. Né? E é por conta disso que para o Eyring, como é a conduta injusta o que importa, né, o seu foco, então aquele que causou essa conduta injusta, que causou um dano, né, deve pagar por esse injusto que ocasionou, a partir dessa relação bilateral. Né? E é por isso que ele não considera a responsabilidade objetiva, porque ele não consegue ver na responsabilidade objetiva essa conduta injusta, né? Como o foco dele está na conduta injusta. Então, se não existe injusta reprovável, ele não entende que isso seria esquema de responsabilidade. Né? Enquanto para Coleman, o injusto está na própria perda e não na ação injusta. Por que Coleman coloca o foco na própria perda? Coleman, sim, ainda justifica, ainda entende, né? Busca essa justificação da responsabilidade objetiva, ainda que não consegue apontar uma justificativa única para a responsabilidade subjetiva e objetiva. Né? Então, ele entende que, sim, é possível falar em responsabilidade objetiva, mas não consegue sistematizar num único fundamento a responsabilidade subjetiva e objetiva. Aí ele vai, o exercício dele tentar um fundamento é exatamente a própria questão do risco, da responsabilidade objetiva. Né? A criação, essa ambulância aqui, então a criação de um risco consumado em dano a partir da teoria do risco ainda seria a forma que Coleman tenta aproximar a responsabilidade objetiva, né? Que a objetiva responde pela criação de um risco consumado de dano. Né? O que mais? Uhum. Nesse ponto, o Eyring é bastante formalista, as coisas são como são para ele. Né? O formalismo realmente bem antigo. E se não entra no formalismo, não seria, então, uma coisa mais outra coisa, né? Então, ele diz que a responsabilidade tem que ter esse aspecto de bilateralidade. Né?
E esse aspecto dele, até esse ponto é importante, né, que eu apontei aqui. O EIRM não busca o critério uniformizador, unificador do direito de danos. Na verdade, ele diz que direito de danos é o que é, a responsabilidade é o que é. Ele não busca uniformizar, ele diz que se não encaixa, deixa de ser. Ele é bastante ontológico nesse sentido. Então, ele entende que realmente a responsabilidade objetiva não seria esquema de responsabilidade. Ele não tenta uniformizar, não tenta puxar a responsabilidade objetiva para dentro da justificativa, ou seja, para dentro do fundamento filosófico da responsabilidade subjetiva, que é o sistema de responsabilidade que ele entende que seria esse sistema de responsabilidade, né? Então, você não busca justificar no único, apenas o que existe é o que existe, é o que se encaixa. Se não se encaixa, deixa de ser. Ele é bem rigoroso nesse sentido, né? Um formalismo ontológico, é assim, né? Se não se encaixa nesse formalismo, né, nem lógico, nem semântico, nem normativo, então deixa de ser realmente um esquema importante, né? Para o Ehring, o que se trata é de que a justiça corretiva é uma estrutura de relações definitórias do direito privado, especificamente. É que eu anotei aqui, está em espanhol ainda, que deixa eu fazer esse direito privado. Que a justiça. Isso, é o que eu falei aqui. Direito privado que não se atenha à justiça corretiva, nesse modo ontológico, antes de axiológico, não é como um mau direito privado ou de um direito de danos injusto, sendo que simplesmente não será direito privado. Né? Então, para ele, ou se adequa, ou simplesmente não se trata de um direito de danos injusto, né? Mas simplesmente não deixa de ser dentro do esquema do direito privado, simplesmente. Né? Pode ser outra coisa, por exemplo, direito público. Estou vendo aqui umas. Já faz um tempo que eu trabalhei isso, estava apontando aqui algumas questões. Deixa eu ver se eu esqueço de alguma coisa. As teorias instrumentalistas, a postura filosófico-política, maximização dos recursos econômicos globais, eu já falei para vocês, justiça corretiva, justiça distributiva não são conceitos de conteúdo aleatório e valor conjuntural no marco das disputas sociais e políticas. Já falei para vocês. A maximização dos resultados econômicos globais e a articulação de uma sociedade. Também já falei para vocês aqui. Eu acho que, em termos gerais, deixa eu ver se faltou alguma questão mais específica. Se não for assim, não existe, seria outra coisa. Gente, eu acho que em termos gerais, para que a gente tenha tempinho de debate, né? São 4 horas, então acho que em termos gerais a gente poderia apontar essas características, né? Que eu trouxe aqui para vocês. E aí a gente pode abrir um debate que eu imagino que seja mais proveitoso, né? Aqui é apenas apontando os questionamentos mais básicos, tentando resumir o resumo do resumo para vocês, né? Mas seria mais ou menos essas bases teóricas aí. Vamos conversar, que aí a gente vai vão surgindo outras questões, né? Então, a gente
viu, né, o nível aí da exposição da professora Virginia Leal. Eu quero registrar a presença do professor Rafael Azevedo, professor da UFRN, né, entre nós, inclusive é o coordenador do curso, né, de graduação da UFRN, temos aqui coordenadores, né, entre nós, e, logicamente, do nosso aluno de graduação, de mestrado, de doutorado. E uma coisa que eu achei muito interessante no texto de Virginia é que ela fala que há uma tendência hoje à objetivação da responsabilidade subjetiva e da subjetivação da responsabilidade objetiva. Ou seja, os sinais estão trocados, especialmente em relação à responsabilidade civil subjetiva. Eu penso que o diagnóstico da professora é preciso. A culpa ficou tão abstrata na prática da responsabilidade subjetiva, né, que aquela ideia assim, de descumprimento no dever de cuidado, né, você não precisa analisar a diligência, você analisa sempre objetivamente, né, levando em consideração o paradigma da pessoa razoável, que realmente há uma tendência à objetivação da culpa. Né? Eu acho que o diagnóstico da professora Virginia é preciso. Agora, ela diz no texto, e eu queria pontuar isso, de que se nota na Espanha, e ela fala da América Latina em geral, uma influência maior da dogmática francesa do que da dogmática alemã na responsabilidade civil. E aí eu queria saber se isso se aplica para o Brasil na opinião dela. Eu acho que realmente o modelo alemão do BGB ele não se aplica aqui para nós, né, porque eles trabalham com aquelas 3 cláusulas que são bem restritivas, né, e a gente já trabalha com a ideia de cláusulas abertas, né, até se fala em erosão dos filtros da responsabilidade civil, né, e aí toda essa expansão da responsabilidade objetiva, né, que a professora Virginia pontuou, mas eu acho que aqui, entre nós, a gente talvez esteja em busca de um modelo, né, de um substrato doutrinário. Acho que, nesse ponto, acho que a dogmática brasileira ela é muito fragmentária. Né? Mas aí eu vou passar para a professora Roberta Dremer, né, para ela formular a pergunta que ela queira, e depois a gente devolve à professora Virginia de Carvalho Leal para que ela responda da forma que ela quiser. Professora Roberta, boa tarde. Acho que teu microfone não está funcionando, Roberta. Agora. E agora? Agora sim. Eu tenho que tirar o fone, não adianta. Eu queria agradecer muito a professora, é um prazer conhecê-la, professora, porque é o que eu digo para o professor Venceslau, né? Eu gosto muito do grupo porque nós aprendemos aqui. Eu acho que todo professor tem que ter essa sede de aprendizado. Acho que o professor que chega num patamar, nossa, eu cheguei no meu limite e já sei tudo, aí ele tem que repensar a vida dele como professor, né? Porque nós sabemos que, né, que, na verdade, a gente sempre tem que se atualizar e cada vez mais a gente percebe, principalmente no direito civil, a palavra da moda, né, transversalidade, a palavra da moda. Né? Então, às vezes, eu sou da área de direito de família, né, e às vezes pensamos, bom, direito de família está numa caixinha. Não. Né? Ele sempre dialoga com outras disciplinas do direito civil, principalmente a responsabilidade civil, tá? Eu fiquei pensando assim, enquanto a professora falava, eu fui buscar um pouco sobre o professor Jules Coleman, né? Eu não conhecia, eu conheci pela professora e fui buscando. Já vi que ele é de Yale, já vi que ele tem leituras em Hart ali, né? Então, a gente já meio que vê a linha dele, né? Quando ele cita Hart. Eu achei aqui uma obra até que ele faz meio que uma crítica aos juristas alemães aqui, dizendo assim, traduzindo para o português, eu estou com a tela aberta, ele está dizendo ali isso em inglês, né?
que se a gente lê os autores alemães, ele diz ali, que parece que é Kant que manda que propriamente Bonaparte. É uma frase forte que eu achei aqui dele, né? Então se vê que ele tem alguma coisa com os alemães. E aí eu entro assim, aproveitar o gancho do professor Venceslau, eu queria fazer um comentário e aí uma pergunta, porque eu estou aprendendo com a senhora, né? A primeira vez que eu estou ouvindo falar de uma questão da filosofia do direito de danos, né? E estou entrando assim, né? E nessa imersão aí que a gente está fazendo nessa tarde. Primeira coisa, com relação ao que o professor Venceslau falou, da tradição alemã, é que aqui no Sul nós temos muito forte, tá? A questão da dogmática alemã. Na minha graduação em Direito, que foi na Federal, eu estudei na Federal, eu fiz uma disciplina com uma professora muito conhecida, até palestrou no nosso grupo, que ela citava Karl Larens o tempo inteiro. A gente lia Karl Larens na graduação em Direito, era a nossa base. A minha base em Introdução ao Direito também foi Karl Larens, Introdução à Ciência do Direito. Então, aqui nós temos muito forte a questão alemã, tá? Também na responsabilidade civil, apesar da tradição francesa, tá? Eu acho que isso se deve a uma certa influência que teve as decisões do Tribunal Constitucional Alemão, tá? Que passou-se a ter, então, como parâmetros em vários casos de responsabilidade civil extracontratual também. Então, isso ajudou para trazer também os clássicos alemães. Então, aqui, eu na minha graduação, pelo menos, eu vi uma escola fortíssima aqui, de dogmática alemã, também aplicável na responsabilidade civil. E aí, a minha pergunta é a seguinte, é no que tange a essas expressões que o professor utiliza. Justiça corretiva, justiça distributiva, que lá na origem, isso é aristotélico. Na origem pura lá. Né? E Aristóteles concebia de uma forma, quer dizer, a gente não pode fazer o deslocamento do tempo, né? E trazer exatamente os mesmos conceitos para uma atualidade, se bem que os conceitos de Aristóteles são perenes, tu podes trazer para uma atualidade. Mas me parece que, às vezes, a gente utiliza os conceitos de justiça corretiva e, ao mesmo tempo, fala em bem-estar social, que é uma palavra moderna, entendeu? Então, a justiça corretiva, lá no início, tem um entendimento, né? E hoje, talvez tenha outro. E aí, a minha pergunta... Aí são duas só perguntinhas, né? A primeira pergunta, né? Como que o professor Coleman trabalhou esses conceitos? Ele partiu do quê? Partiu dos autores citados por ele mais modernamente, ou ele traz referências em Aristóteles, Santo Tomás, ou ele partiu diretamente dos modernos e pegou esses conceitos dos modernos e foi trabalhando? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação à seguinte: traduzindo para o Brasil, como disse o professor Venceslau, será possível aplicar no Brasil, que é um país, por exemplo, que tem se defendido a aplicação da responsabilidade civil extracontratual nas relações familiares, em que se busca nitidamente ver o sujeito que sofreu o dano, não tratar como acidente, mas como dano, e tentar buscar responsabilizar um agente causador que muitas vezes é o ex-marido ou a ex-mulher, alguém que teve uma relação marital. Então, esse é o nosso país. Nós já temos precedentes no Superior Tribunal de Justiça de aplicação, de relatoria da Nancy Andrighi. Então, como que nós podemos fazer essa aplicação? Né? E a minha pergunta vai na esteira do professor Venceslau, num país que está nesse meio, já está nesse avanço de aplicação de responsabilidade civil extracontratual em relações familiares. Então, são essas duas perguntas aí, professor, agradecendo mais uma vez essa aula, que eu fiquei encantada, porque eu já fui atrás dos autores aqui. Então, eu fiquei encantada com a sua aula, espero em outra oportunidade ter mais aulas com a senhora. Muito obrigada. Professora Virginia. Muito obrigada. Bom, o ponto número 1 é
tire a senhora. Não, senhora, não. Justiça corretiva. O prazer é meu, gente, de estar aqui até... Eu andava até afastada desses temas, por isso que eu estava voltando, realmente fui tentar até catar aqui, porque como eu estou tão dentro do direito ambiental hoje, prático, né? Estava até na agência ambiental, a gente acaba se afastando até desses fundamentos filosóficos, mas até exatamente por isso, né? Porque a nossa prática, ela já é uma prática que realmente inviabiliza essa intenção de buscar um fundamento único para a responsabilidade. Pelo menos, se dessa forma a gente vê esse fundamento filosófico, não é? A gente não consegue enquadrar, a gente já está no nível de responsabilidade dessa questão da objetivização da responsabilidade civil, subjetivização da responsabilidade objetiva, da responsabilidade subjetiva e objetiva, né? E a gente vê, por exemplo, trabalhando com dano ambiental, isso fica tão evidente, assim como foi colocado em relação às relações familiares, né? Em que realmente é difícil você conseguir falar de um fundamento único, né? Baseado em justiça corretiva, mesmo que seja trabalhando pelo menos dentro desses três, né, pilares, justiça corretiva, distributiva ou análise econômica do direito, a gente vê que não consegue, né? Que realmente a responsabilidade civil aplicada às relações familiares já vem quebrando bastante essa estrutura. Deixa eu desligar aqui o telefone, está tocando. Bem como a responsabilidade ambiental, né? Então, a gente tem hoje no Brasil a responsabilidade ambiental integral, em que, inclusive, as excludentes de responsabilidade, elas não excluem a responsabilidade, né? Ela é integral nesse sentido, mesmo que tenha sido a responsabilidade civil na esfera ambiental, mesmo que tenha sido culpa exclusiva da vítima, mesmo que tenha sido efeitos da natureza, nada disso rompe a responsabilidade, né? E o nexo de causalidade. Então, é difícil você falar no fundamento filosófico único, né? E dizer que esse fundamento filosófico seria o que daria realmente inclusive a autonomia a esse ramo, né? Que muitas vezes os autores buscavam, com esse fundamento único, fortalecer essa autonomia. Vejo realmente isso como bastante complicado. Em relação à França, Alemanha, né? E aqui buscando responder a professora Roberta e a Venceslau também, na Espanha, e veja só, o professor Garcia Amado, né, filósofo do direito, com toda a formação na Alemanha, né, é casado com Pilar Gutierrez, civilista, e eu acho que por isso, vendo, viu, você lá conhece o casal, então, a formação, isso a gente discutia muito lá, a formação do direito civil na Espanha, realmente a base é muito francesa, né? E a gente vê muito isso também no trabalho da professora Pilar Gutierrez, né? Toda a base teórica dela é um embasamento francês muito forte. E aqui a gente tem esse acercamento com a Alemanha muito mais forte. Eu, às vezes, até acho que é muito questão também idiomática lá na Espanha. Não são muitos os que se aventuravam por alemão. Mas os filósofos mesmo, né? Aqui a gente já vai buscar mais, né? Como o alemão já vem desde as nossas faculdades, mesmo da graduação, pelo menos aqui na Escola do Direito de Recife, né? A gente já tinha muito esse contato sempre mais umbilical aí com os que sempre beberam na escola alemã. Então,
essa análise da Espanha eu vejo mais dessa forma, né? E eu acho que Tonho e Pilar é um referencial, né, nessa questão. Então, aqui eu vejo isso. E Coleman, sim, ele não deixa de fazer referência, por exemplo, à base, né, aristotélica da justiça, mas ele buscava muito, nos escritos dele, rebater essa teoria, principalmente esse debate com Ernest Wayne, né? Então, era sempre um diálogo, percebendo, né, a movimentação dele. O primeiro capítulo também na minha tese eu dedico à análise da justiça corretiva e distributiva em Aristóteles, porque é impossível a gente sair disso, né? Então, o começo também é lá em Aristóteles, né? Que foi quem realmente, em Ética e Nicômaco, abordou a questão da justiça corretiva. Claro que com suas adaptações ou análises que a gente tem que fazer atualmente, porque se a gente for aplicar a justiça corretiva a partir da sua concepção, não é? Por exemplo, se a gente tem um dano, até um exemplo bem enigmático nesse sentido, bem contrário, né? Bem claro nesse sentido da justiça corretiva, por exemplo, alguém que compra um bilhete de avião e na hora de embarcar dá uma superlotação, ou que pega um táxi, esse táxi se envolve no acidente e ele perde o avião, mas esse avião decola e o avião acaba caindo e todos morrem. Então, pela justiça corretiva, teria que voltar à situação anterior, ou seja, ele teria que pegar o avião para decolar naquele avião que caiu, né? Se você fosse aplicar a justiça corretiva ao pé da letra. Né? Então, não ter conseguido pegar o avião, que poderia ser um dano, na verdade, foi algo que o livrou da morte. Mas, se não fosse isso, ali tinha um dano, né? Ele perdeu o avião porque pegou o táxi se envolveu no acidente. Então, enfim. Então, a justiça corretiva também leva a diversas discussões em relação à volta dessa situação anterior, né? Se for levada ao pé da letra, então, nem sempre você desejaria que a responsabilidade estivesse realmente fundamentada na justiça corretiva, né? Poderia envolver muito mais situações complicadas do que sem a correção desse dano, né? É isso. Eu não sei se, especialmente aí os nossos doutorandos, né, e mestres querem fazer alguma pergunta, mas eu acho que a colocação... Pronto, Hugo, doutor Hugo Novaes, né, então, por favor, faça a sua pergunta e eu vou adicionar mais uma, porque essa provocação da professora Roberta eu achei interessantíssima. Se a responsabilidade civil nas relações familiares ela é extracontratual, como vem sendo feito aqui na jurisprudência brasileira, ou se a gente poderia pensar num terceiro gênero, até enquadrar como tipo de responsabilidade negocial. Mas, Hugo, por favor, faça a sua pergunta. Ô, professor Venceslau, boa tarde. Professora Virgínia também, todos os presentes aqui. Agradecer, né, por todos esses ensinamentos. Fiz várias anotações aqui e realmente muito interessante a exposição da professora Virgínia. Eu sou aluno do doutorado aqui do PPGD da UFPE, sob a orientação da professora Larissa, né? E um dos meus campos de pesquisa é a análise econômica. Eu gosto desse assunto, é um assunto que me atrai. Análise econômica no campo do direito privado. E a senhorita falou que além dessa linha corretiva ou retributiva, né, no fundamento filosófico da responsabilidade civil, existia uma outra grande escola, né, que seria, se é que eu posso chamar de escola, mas um outro campo de análise que seria um campo mais instrumentalista, pertencente à análise econômica, né, que não busca necessariamente o valor justiça, mas buscaria um valor ou um critério de eficiência, né? E aí, quando a gente entra, no campo do direito contratual, por exemplo, a gente sabe que eficiência na análise econômica, ele é um conceito plurissemântico, né?
Existem vários sentidos de eficiência e vários critérios econômicos de definição de eficiência que a gente pode trazer para dentro do direito. Por exemplo, no campo do direito contratual, a gente se costuma muito trabalhar com tanto o critério de Pareto, né, quanto o critério de Kaldor-Hicks, que são os dois critérios principais que se costuma trabalhar na análise econômica no campo do direito contratual. E aí a pergunta que eu faço à professora Virginia é se no campo da responsabilidade civil, que eu acredito que os estudos de análise econômica no campo da responsabilidade civil derivem do Guido Calabrese, principalmente, né? Não tanto do professor Ronald Coase, mas tanto mais do professor Guido. Mas a pergunta que eu quero fazer é se dentro da responsabilidade civil, desse campo do direito à responsabilidade civil, como é que funciona esse critério de eficiência? Como na prática ele funciona? São esses mesmos critérios que eu citei aqui? Como é que funciona isso? Porque se eu busco eficiência na reparação de um dano, na responsabilidade civil, como é que isso se dá? É aquele critério onde ninguém pode perder, onde um pode perder e outro ganhar, desde que haja uma cláusula geral de compensação, enfim, esses critérios de eficiência que a gente utiliza na análise econômica. Como que funciona isso? Assim, critérios mais específicos no campo da responsabilidade civil. Obrigada pela pergunta. Estou lembrando aqui do comentário da professora Roberta, né? A gente aprende todos os dias, eu aprendo todos os dias, inclusive tomo consciência de tudo que a gente não sabe, né, ainda. Então, o universo do aprendizado ele é muito maior do que toda a estrada que já percorremos, né? Ainda tem muito. Inclusive, da análise econômica do direito, eu toquei na minha tese, mas de uma forma ainda transversal, tá? Não foi o objeto principal, a análise econômica do direito, apenas como uma das teorias, mas mais como um rebatimento da própria análise baseada no critério de justiça. Mas, fazendo um pouco um exercício aqui, talvez eu não tenha a resposta tão elaborada, mas esse critério na responsabilidade, segundo o foco, né, como eu estava trazendo para vocês aqui, o foco da análise econômica do direito dentro da responsabilidade é um foco instrumental, ou seja, baseado na eficiência, em que o que se busca é solucionar o acidente ou o dano, né? Quem estaria na melhor condição para solucionar aquele acidente a partir do critério de eficiência? E esse critério de eficiência, então, poderia ser os diversos critérios de eficiência, né, foi colocado aqui, desde que se chegasse a essa maximização dos ganhos sociais, né? E, inclusive, isso poderia ser traduzido em que, havendo uma diminuição daquele que poderia ser eficiência, por exemplo, quem tivesse numa melhor situação para evitar que danos como aquele voltassem a acontecer, ou acidentes como aquele voltassem a acontecer. Porque não acontecer aquele acidente acaba tendo uma maior eficiência, já que você despenderia, porque a grande discussão também da Escola Econômica do Direito, pelo menos dentro dessas leituras que levam à responsabilidade, é que o sistema de reparar acidentes causa custos, que esse custo diminui a eficiência no sentido de diminuir, não maximizar os ganhos. Então, qualquer que seja a pessoa responsável, na verdade, é preciso que se busque uma maior eficiência na reparação daquela perda, daquele acidente, porque, independente de quem, né, porque para eles não interessa muito quem, mas de que forma mais eficiente fazer, porque sempre, independente de quem for reparar, sempre vai haver perdas, seja particulares, seja pública, não é?
vai existir um deslocamento de esforço, e esse esforço tem também a questão econômica por trás desse esforço para poder desfazer ou seja, fazer com que aquele acidente ele desapareça, os seus efeitos, entende? Então, assim, são vários os critérios, mas principalmente identificar quem estaria na melhor posição para maximizar essa eficiência, né? Então, talvez poderia ser a seguradora, né? Ou poderia ser um terceiro dentro daquela relação, né? Agora, algumas questões da análise econômica do direito, elas são bem complicadas, por exemplo, a partir desse critério de eficiência, por exemplo, dentro da questão ambiental, digamos assim, em que você pode utilizar esse critério de minimizar os custos da reparação, tá? Você pode levar, por exemplo, a se pensar, imaginemos, a determinadas atividades, por exemplo, a mineradora, né? Que a responsabilidade dela dentro do sistema brasileiro é objetiva, é integral. Então, essa mineradora, já que ela vai ter que responder por esses danos, né, digamos, dentro do sistema brasileiro, e pensando na análise econômica do direito, da eficiência de minimização, né, onde ela vai se estabelecer? Que aí você tem uma relação, aqui já estou dando um saltinho, certo? Uma provocação. Que aí você tem uma relação entre essa análise econômica do direito e o que a gente chama hoje de injustiça ambiental ou racismo ambiental, né? Que ela sempre vai se estabelecer onde mais barato, nessa visão de eficiência econômica, onde mais barato pode ser numa possível necessidade de indenização. Então, é mais barato indenizar aquela população mais miserável do que se estabelecer próximo a bairros que a indenização fosse mais alta, entende? Então, essa análise econômica do direito ela tem que ser vista também com muita parcimônia aí, né? Inclusive, Richard Posner, por exemplo, já chegou a partir da análise econômica do direito, num exercício argumentativo de poder justificar até o caso de estupro, né? Então, a análise econômica tem que ser vista e analisada com bastante cuidado. Então, a tarde hoje foi muito rica, né? A gente só tem a agradecer à professora Virginia de Carvalho Leal e convidando para que ela volte sempre, né? Participe sempre dos nossos encontros, das nossas reuniões. A gente tem alguns encontros, inclusive presenciais, aí em vista, né? Isso tudo vai ser informado no seu devido tempo, mas agradecer a todos, né? Especialmente aos professores, aos nossos mestres, mestrandos, doutorandos, né? Os alunos da graduação, pela participação no dia de hoje. Então, até a próxima, né? Se Deus permitir. Eu que agradeço, pessoal, foi muito rico para mim também. E muito obrigada a todos vocês. À disposição.